Não. Smartphone connected. Já comecei a gravar, depois eu edito o vídeo. E uma pergunta. Tudo bem vocês aparecerem lá no canal durante o estudo, ou vocês querem que eu corte a janela aqui e faça... Tudo bem. Tranquilo. Vocês não vão me dar um strike, não? Manda um e-mail para Então gente tá aprovar. Vou mandar a papelada aí. Então, peraí. Então, eu tenho umas notas aqui sobre o livro de Jubileu. Esse livro ele cobre Gênesis, Timeline e o Beginning de Êxodos. Tem uma parte que também fala da criação, né? Sim. E é muito mais detalhada a criação. Mas, é verdade. Então, peraí. Estou abrindo aqui Eu tô com a versão que você me mandou aqui também. É um PDF que fala traduzido para o português por LFS Prado 2012. É esse que você também vai estar seguindo aí? Eu creio que sim. Estou abrindo aqui primeiro a timeline para a gente deixar ela aqui aberta, só para ir acompanhando. E vou colocar... porque pelo que, então, a Kátia está falando, a gente vai ter um período que é antes disso daqui, que eu não fiz ainda na timeline, né? Tipo, eu não coloquei o período da criação e tal, só coloquei a partir da contagem de Adão ali, né? Que ele tem o primeiro filho dele. Mas a gente pode fazer a leitura também, ou então ir direto no capítulo que começa a falar do nascimento do homem. Vocês é que sabem, porque essa parte não vai ter aqui, só vai estar registrado. Isso é uma coisa que eu posso ampliar depois, entendeu? Porque a gente não tem contagem de dias, né? Só tem, tipo, a gente não sabe se foi um período de 1000 anos, como dizem, se foi... Mas quando Deus fala, foi a evening in the morning, a noite e o dia e o primeiro dia. Já está descrito ali que é um dia só, né? É só, Se a gente for acreditar no que ele está falando, é isso mesmo, é um dia. Faz bastante sentido isso aí que você falou mesmo. Bom, vamos ver, a gente faz a leitura aí. Deixa eu responder aqui a pergunta do Orlando. O que eu te mandei foi em arquivo PDF ou foi em Word? Foi em PDF. O título é O Livro dos Jubileus, traduzido para o português por LFS Prado 2012, versão 3.07. Esse é o nome do arquivo. Tá. Eu acho que na versão dele não tem essa... É o mesmo que eu tenho aqui. É o mesmo? É o mesmo, traduzido para o português por LFS Prado, 2012, né? É esse mesmo. Tá. E aí, a Kátia ainda tem umas anotações, ela disse. Sim, eu vou deixar o Orlando ler. Não é uma anotação, é só tipo um prefácio, uma introdução no Sefer, tá? Tá. Então, essa tá em inglês, essa parte? É um parágrafo só, então, tipo, introduzindo o livro. Pode ser que depois, qualquer coisa, eu coloco uma legendagem, Herbert Richards. Um voice over. Vou estar com uma voz assim. Isso. Então, é um parágrafo só, depois a gente pula para a versão em português e a Kátia vai seguir no Sefer aqui em inglês, só para ver. Aí, se tiver alguma coisa gritante, aí você levanta a mão. Então, o parágrafo aqui, só um sumáriozinho. Esse livro também é chamado de Little Genesis, tá? De acordo com o Sefer aqui.
Então, é Yof-Helim, que acho que é o nome em hebraico. Ok. Aí fala also called the Book of the Book of Jubilees. E depois também ainda tem also known as Little Genesis. Então, também conhecido como o livro dos jubileus e a pequena Gênesis, é isso? Pequena Gênesis, isso mesmo. Aí o parágrafo introdutório aqui. This is the history of the division of the days of the Torah and of the testimony of the events of the years of their year, between parentheses, weeks, of their jubilees throughout all the years of the world, as Yahweh spoke to Moshe on Mount Sinai, when he went up to receive the sapphire of the Torah and of the commandment, according to the voice of Elohim, as he said unto him, go up to the top of the mount. Então, esse livro ele recebeu quando ele estava no topo da montanha, e é um livro escrito pelos mensageiros, né? E a mandou os mensageiros escrever esse livro para Moisés. Ok, ótimo. Então, estamos registrados aí. Aí, indo para a versão em português, acho que começa na página 2, né? Que até então acho que tem só Tem o prefácio, né? Do tradutor. Tá. Começa, na segunda página tem aí, capítulo 1, a revelação de Deus a Moisés no Monte Sinai. Aí? Aqui, ó, no topo da página 2 tem o mesmo resumo que eu acabei de te ler em inglês. É verdade, tá aqui ó, em português. Essa é a história da divisão dos dias, das leis e do testemunho, dos eventos dos anos, das semanas de anos, dos jubileus por todos os anos do mundo, da forma como o Senhor falou a Moisés no Monte Sinai, quando ele, Moisés, subiu para receber as tábuas da lei e dos mandamentos, de acordo com a voz de Deus, conforme ele, Deus, disse para ele, Moisés, suba ao topo da montanha. Excelente. Então agora a gente vai iniciar o capítulo 1. Você quer começar lendo aí, Eduardo? Olha, pode ler que tá ótimo o seu áudio aí. Então tá, só molhar a gente pode, inclusive a Kátia pode ler também, se ela quiser, a gente pode fazer um capítulo cada um. Leu ou não? Não sei, vamos ver. Mas você tá bem. Vou começar então no capítulo 1. Deixa eu ver quão grande que ele é. Uns 29 versos. Ok. Então vamos lá. No topo do capítulo 1, a revelação de Deus a Moisés no Monte Sinai. Então, se você perceber alguma coisa muito diferente aí, levanta a mão, tá? E aconteceu que no primeiro ano do êxodo dos filhos de Israel, da terra, do Egito, no terceiro mês, no 16º dia do mês, 2450 ano mundi, Deus falou com Moisés dizendo, venha ao meu encontro no monte, e eu te darei 2 tábuas de pedra da lei e dos mandamentos, as quais eu escrevi, de modo que tu podes ensiná-los. Aí está a referência aqui dos então, 24. Aqui a gente já tem um dado aí matemático, certo? Que está falando do ano 2000, é o contrário, né? Peraí, esse ano mundi é o do princípio da criação, porque tem um ano domini é depois da vinda de Cristo, né? É isso? Eu acho que é. Esse detalhe dessa contagem não está aqui nesse livro, tá? No meu, acho que isso aí foi uma adição do... Sim. Ele tá colocando aí como se ele soubesse ali mais ou menos o período. Aí eu só tô querendo ver se por acaso coincide com o que eu já tenho aqui, quer ver? Ó? Eu vou aumentar aqui para ficar mais fácil de ver. Eu procurei a definição no mundi aqui, ano mundi, também abreviado como AM, ou A.M. Ou ano depois da criação. É um calendário baseado nos contos bíblicos, ou nas documentações bíblicas da criação do mundo e a história subsequente. Então, é realmente... Olha que interessante, ó. Ele falou aí 2000,
450. Ó, nos meus cálculos, de acordo com o que eu já vinha construindo, Moisés nasceu no ano... Deixa eu ver se é esse aqui. Aqui mesmo. Ó, ele nasceu aqui, ó. Ele foi a 27ª geração depois de Adão. Uhum. E ele nasceu no ano 2368. Então, assim, ó, não tá tão longe do que foi colocado aí. Então, pode ser que, tipo, tá dentro do escopo aí da linha do tempo, né? Aqui eu sei que eu Moisés tem fiz 82. por cálculos que me chegaram até essa data, juntando o livro de Gênesis, o livro de Jazar, e pode ser que tenha mais alguma informação do livro de Enoque, mas o de Jazar e o de Gênesis é certeza que foi... Ah, lembrei. O da história a história dos Hebreus, que é de Flávio Joséfos. Eu também peguei algumas informações ali. E aí eu consegui chegar até aqui, que é a parte que é o nascimento de Moisés, depois tem Arão, né? Tem que é o irmão dele, né? O pai deles, que era Amrão, acho que era isso, peraí. É isso mesmo. Ó, 25, porque a 26ª que seria Arão, porque ele nasceu primeiro, Arão era mais velho. Exatamente. Então, beleza. Moisés tinha 82 anos, se for contando com com o teu timeline, do dia que ele nasceu, ele foi para a montanha com 82 anos, no caso. Então, olha só, aí não é o nascimento, bem lembrado, não é o nascimento dele que está falando, ele está falando de quando ele subiu na montanha. Nossa, eu viajei aqui, peraí. Então, olha só, então aqui vai dar até 2450. É isso mesmo. Ui, dá certinho com a minha timeline, o que ele falou. Legal. Porque ele aqui tá com 80 em 2448. Olha, então agora a gente, olha aí, tá vendo? Essa informação não tinha. Então olha aqui, vou colocar aqui, 82 anos. E vou colocar aqui um acréscimo aqui. É o evento do Monte Sinai aí. Exatamente. Deixa eu ver, deixa eu abrir. Ele fala Êxodos 24:12. Deixa eu só ver o que tem lá. New Note. Então aqui é Moisés sobe a montanha, né? Monte Sinai, né? Para receber E é o Monte Sinai. Para receber as tábuas dos da lei. mandamentos. Uhum. Aí pode botar aí uma referência que é Êxodos 24:12. Isso. Eu vou colocar aqui. Êxodos 24:12. E Jubileu. E Jubileus 1, praticamente. Não, isso aí é isso mesmo? 1. Moisés sobe. Aí. Ok. Continuando então no verso 2. E Moisés subiu ao monte de Deus, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e uma nuvem o cobriu por 6 dias. E a referência a isso, Êxodos 24:15-16. E ele chamou Moisés no 7º dia do meio da nuvem, e a aparência da glória do Senhor era como um fogo ardente no topo do monte.
E Moisés estava no monte 40 dias e 40 noites. E Deus o ensinou a história passada e futura da divisão dos dias, da lei e do testemunho. Então, isso é um detalhe que acho que não tem em Gênesis, né? Gênesis não fala, acho que simplesmente reporta que ele foi dado as tábuas com as leis, né? Não fala que houve esse diálogo, essa informação adicional que foi dada a ele, né? Em Jubilee vai falar muito, os adicionais que não está em Gênesis. Ok. Ok. Verso 5. Você tem um tempo aí ou pode continuar? Pera, deixa eu só tirar uma tela daqui da frente, que eu tô usando 2 monitores, eu tô jogando lá para cima para eu não me confundir aqui. Uhum. E tô chegando lá. Nós estamos no 5. 1:5 agora, né? É. Ok, beleza. Pode continuar. E ele disse, ele, o Senhor, né? Uhum. Incline seu coração para cada palavra que eu digo a ti neste monte, e escreva-as num livro em ordem de modo que as gerações futuras possam ver como eu não os abandonei devido a toda a maldade que eles praticaram em desacordo com a aliança a qual eu estabeleci entre mim e ti, Moisés, hoje no Monte Sinai para suas gerações. E assim acontecerá que, quando todas estas coisas os atingirem, eles reconhecerão que eu sou mais justo que eles em todos os seus julgamentos e em todas as suas ações. E eles reconhecerão que eu tenho estado verdadeiramente com eles. E você escreva para si mesmo todas essas palavras que eu te digo hoje, porque eu conheço a rebeldia deles e sua teimosia, pescoço rígido, antes que eu os traga para a terra que eu jurei a vossos pais, a Abraão e a Isaque e a Jacó, dizendo, para a sua descendência eu darei uma terra que mana leite e mel, e eles comerão e se saciarão. Então Deus estava basicamente cobrindo a base dele, né? Falando, ó, documenta aí, só para não dizer que eu sou injusto, né? Que eu não falei que ia acontecer, né? Sim. Basicamente deixando o registro ali, né? Verdade. Algum comentário? Da minha parte, tranquilo. Verso 9. Tá em linha aí com o Seth? Verso 9. Porque eles esquecerão todos os meus mandamentos. Esse na verdade é o 8, é que eles erraram e colocaram 9 2 vezes. É, verdade, boa. É o 8. Isso. Porque eles esquecerão todos os meus mandamentos, tudo o que eu os mandei, e eles seguirão o exemplo de gentios, e seguirão suas impurezas e sua vergonha, e servirão aos deuses deles. E isso lhes será por ofensa, tribulação, aflição e armadilha. Agora sim, o verso 9. Acho interessante, né, que ia falar que Deus fala que eles se esquecerão, não que eles não conseguirão, né? Porque hoje em dia a gente fala que a gente não consegue seguir os mandamentos, mas Deus não fala que eles não vão conseguir, fala que eles vão se esquecer. Uhum. Eles esquecerão todos os meus mandamentos. Não. Às vezes por conveniência. Bom, verso 9. Eu vou poder trocando de janela, então dá para deixar aí na tela também o texto. Tá. Eu fiz de uma forma aqui que eu consigo ir editando. Ó, eu já consertei o 8 aqui, tá vendo? Perfeito. Você tem ele em documento. Eu acabei de mudar ele para documento editável. Tá. Perfeito. Agora o verso 9 mesmo. Só um segundinho. E servirão aos deuses deles. Quer dizer, cada um vai ter o seu Deus, né? Servirão aos deuses deles. Não. Ou está se referenciando aos deuses dos gentios, também. Verso 9. E eles se voltarão a deuses estranhos,
a deuses que não os podem livrar de nenhuma tribulação, e esse testemunho deverá ser ouvido por um testemunho contra eles. E muitos perecerão e serão tomados cativos, e cairão nas mãos do inimigo, porque eles abandonaram minhas ordenanças e meus mandamentos, e os festivais da minha aliança, e os meus sábados, e meu local sagrado, santuário, que eu santifiquei para mim mesmo no meio da terra, o qual eu coloquei meu nome sobre o santuário, e o qual eu deveria habitar. Interessante aqui, né? Porque a gente, nos nossos estudos de sábado aqui, a gente acabou de ler o livro de Jeremias. Uhum. Os últimos capítulos de Jeremias é justamente isso daqui, entendeu? A destruição geral, porque o povo não quis ouvir Jeremias por anos, talvez até décadas, né? Acho que coisa de 2 décadas, e sempre estavam achando que sabiam tudo, e sofreram, né? E Jeremias, no fim, especificamente falou, não vão para o Egito. Isso é na época que o território de Israel estava sendo invadido pelos babilônios, né? Por Certo. Nabucodonosor. E nesse contexto aí, Jeremias especificamente falou, não vão para o Egito. Ele recebeu uma mensagem do Senhor falando, né? Para o povo não ir para o Egito. E o povo, em desobediência, foi para o Egito. Então, assim, eles foram castigados por desobediência, por estarem seguindo os gentios, por não estarem seguindo os festivais e as ordenanças do pai, os sábados, né? Enfim, bem Eles linha. transgrediram toda a base aí do que eles tinham, né? Que recebido. É, é. Mas isso não era nada novo, né? Porque na época do livro de Reis, que acho que é um período anterior a esse, você já via esse padrão, né? Do povo se rebelando e fazendo o que queriam, aí eram punidos, aí de repente se arrependiam, né? Aí por um tempo ficavam bem, aí depois caíam na mesma rotina de novo. Sempre eram esses períodos de paz entre períodos de guerra e períodos de mortes e pestes e tretas e mais tretas. Exatamente. Ok, então 11 agora, né? 11. E eles farão para eles mesmos lugares altos e bosques e imagens esculpidas, e eles adorarão cada um sua própria imagem esculpida, de modo a se desviar, e eles sacrificarão seus filhos a demônios e a todos os trabalhos do erro de seus corações. E eu enviarei testemunhas a eles, para que eu possa testemunhar contra eles. Mas eles não as ouvirão. É o caso do Jeremias aqui, né? E ainda matarão as testemunhas e perseguirão aqueles que buscam obedecer à lei. E eles vão revogar e mudar tudo de modo a maquinar ou trabalhar maldade diante de meus olhos. Uma referência aqui a Daniel 7:25. Uau. As testemunhas aqui eram os profetas, né? Sim. Isaías, Jeremias, ninguém ouvia os caras, né? Sim. E vão perseguir os que buscam obedecer à lei. Sim, sim. E você vê que aqui eu tô achando que esse primeiro capítulo vai ser Deus falando o final no começo, né? E parece que ele está dando tá falando sobre tudo que vai acontecer no futuro. Para Moisés. Porque Moisés está ainda no Monte Sinai, né? E ele citou lá em cima, ele falou, vamos registrar isso só para não dizer que eu não avisei, né? Verdade. Ele está dando os detalhes aqui. Bom, vamos lá? 13. E eu esconderei minha face deles, e eu os entregarei nas mãos dos gentios como prisioneiros, e à rapina, e para serem devorados, e eu os removerei do meio da terra, e eu os espalharei por entre os gentios.
Uma referência a Gênesis, né? Aqui no fim desse verso. Sim. Gênesis 49:7. E eles esquecerão toda a minha lei e todos os meus mandamentos e todos os meus juízos. Irão se desviar das luas novas, sábados, festas, jubileus e ordenações. Olha como era importante essas coisas, né? É. Esse luas novas, qual que é a palavra que está sendo usada no Sefer, hein? Aqui está sendo usado New Moons, mas a gente sabe que a maioria delas está dizendo começo do mês, não começo da lua. Existe, eu andou dando uma estudada, a tradução que eu mais uso aqui é a TS 2009, eu gosto muito dela, porém ela sempre traduz começo de mês como New Moon, como Lua Nova. E a gente já deu uma olhada no hebreu, a palavra que define começo de mês e lua são completamente diferentes. Então, é um problema de tradução. Mas, enfim, acho que aqui seria mais início de meses do que luas novas, tá? Senão fica até um pouco aquela coisa de worship à lua, né? Os Sim, astros. sim. Enfim. 1:15. De qualquer forma, o que era a lua nova nas escrituras? Era uma festa? Ou era uma separação? É uma festa, mas ela vai ser explicada em Jubileu, vai explicar mais tarde o que é o Festival da Lua Nova. Não é todo mês, mas vai explicar. E realmente existe o Festival da Lua Nova, mas é separando, eu acredito, não tenho certeza, que é separando os As seasons. viradas, as estações, legal. Entendi. Acredito. Porque quantas vezes era para ser observada essa festa? Não era mensal. Não era mensal, mas vai explicar no Jubileu. Mais tarde a gente vai chegar lá. E assim, os judeus, ou até hoje, eles usam a lua nova, que na verdade não é quando ela está escura, é quando você consegue ver aquele primeiro risquinho dela recebendo luz, eles usam isso para determinar o início do mês, entendeu? Tá. E até trocas de estações e tal, mas Certo. assim, pelo que a gente andou estudando, parece que isso não é muito kosher. Tá? Não, acho que eu não li o 15 ali. Não, vamos ler, é o 15 agora. 15, né? E depois disso, eles se tornarão para mim do meio dos gentios, como todo o coração. Desculpa, deixa eu ler de novo. E depois disso, eles se tornarão para mim do meio dos gentios, com todo o coração, e com toda a sua alma, e com toda a sua força, e eu juntá-los-ei do meio dos gentios. E eles me buscarão, então, eu deverei ser achado por eles. Quando eles me buscarem de todo o coração e de sua alma, e eu revelarei a eles paz abundante com justiça. Uma referência a Isaías aí. E eu removerei deles a planta da retidão com todo o meu coração e com toda a minha alma. E eles serão para bênção e não para maldição. E eles deverão ser a cabeça e não a cauda. Uma referência do Deuteronômio. O que ele quer dizer com a planta da retidão? Como que está aí no inglês? Qual O 16? O 16, o 17. A plant of righteousness. De justiça. Ok. 17. E eu construirei meu santuário no meio deles, e habitarei com eles, e eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo em verdade e justiça. Só um segundinho. Isso aqui é o que está prometido em Apocalipse da Nova Jerusalém, viu? O tabernáculo. Deus vai tabernáculo com a gente, entendeu? Já está aqui, já está no retorno aqui. 18. E eu não os abandonarei, nem os deixarei, porque eu sou o Senhor, seu deles, Deus. E Moisés prostrou-se com o rosto ao chão, orou e disse: O Senhor meu Deus, não
não abandone seu povo e sua herança, de modo que eles andem no erro de seus corações, e não os entregue nas mãos dos seus inimigos, os gentios, para que estes os governem e os façam pecar contra ti. Permita que tua misericórdia alcance teu povo, e crie neles um espírito justo, e não permita que o espírito de Beliar os governe para os acusar diante de ti, e desviá-los de todos os caminhos da justiça, de modo que eles pereçam diante de tua face. Aí tem uma explicação aqui, Beliar ou Belial, um demônio do inferno, ou possivelmente um dos nomes de Satanás. Aparece citado em 2 Coríntios, que compatibilidade pode haver entre Cristo e Belial, ou que acordo entre o fiel e o infiel, como conciliar o templo de Deus e os ídolos. É só um comentário, tá? 21. Mas eles são teu povo e tua herança, os quais tu tiraste com grande poder das mãos dos egípcios. Crie neles um coração limpo e um espírito santo, e não permita que eles sejam enredados em seus pecados de agora até a eternidade. A palavra santo, ela quer dizer set apart, né? Separado. Separado, isso mesmo. Eu queria deles Você sabia que a mesma palavra que tem o sentido de separado é seita? É o quê? A palavra seita, ela também é uma palavra que significa apenas separado. E as pessoas usam de forma pejorativa, né, para falar que aquilo virou uma seita, mas é somente uma palavra que significa separado. Ou seja, qualquer religião, qualquer grupo de pessoas que se reúna para falar sobre um determinado assunto em comum, é uma separação, é uma seita. Então, até o cristianismo também seria considerado uma seita, mas não de forma pejorativa, simplesmente como um grupo de pessoas ali. E é isso que me intriga. Aliás, não é a palavra certa, não é intrigar, é isso que me... Como é que eu posso falar? É isso que me desperta a minha mente. Porque se nós pegamos uma palavra que tem um significado simples, e a gente torna aquilo uma coisa maligna, uma coisa ruim, na verdade a maldade está nos olhos do contemplador, entendeu? Nesse sentido, né? Porque a gente acaba pegando aquela palavra e usando dentro de um sistema que não tem nada a ver com o que de fato aquela palavra apresenta. Mudaram a definição da palavra, né? Mudaram a definição e deram um ar de maldade. Exato, demonizaram. Quando eles dizem assim, a Terra plana é uma seita, eles estão falando assim, a Terra plana é uma coisa satânica, entendeu? Sim. Mas na verdade, a palavra que quer dizer a Terra plana é uma coisa separada. Porque simplesmente é um grupo de pessoas que estão separados também com uma mesma visão em comum, uma mesma percepção em comum. Sim. Ok. Eu vejo aí a sutileza, né? A sutileza do capeta, né? Colocando lá o queijinho pro rato ir lá correndo pegar. Vamos lá, 22. E o Senhor disse a Moisés: eu conheço a obstinação deles e os seus pensamentos e sua teimosia, rigidez de pescoço. Eles não serão obedientes até que confessem seus próprios pecados e os pecados de seus pais. Aí tem um comentário aqui. O discurso do Senhor a partir do Jubileu 1 a 22 a 27 parece se referir ao milênio de Cristo em paralelo ao tempo da edificação do primeiro templo. Assemelha-se a Deuteronômio 36. Tá. Verso 23. E depois disso, eles se tornarão a mim em toda a justiça e com todo o coração e com toda a alma. E eu circuncidarei o prepúcio do coração deles,
e o prepúcio do coração de seus descendentes. Eu criarei neles um Espírito Santo e os purificarei de modo que eles não devem se afastar de mim daquele dia até a eternidade. Amém. E as Amém. almas deles se unirão à minha e aos meus mandamentos. E eles cumprirão os meus mandamentos, e eu serei o pai deles, e eles serão meus filhos. Amém. Então, você vê que a condição de parentesco aqui, ser aceito como Fazer a vontade do filhos, pai. você tem que estar em linha com os mandamentos dele. Né? Eu Uhum. penso assim, Perfeito. nós somos filhos adotados, né? Quando a gente é adotado e a gente vai para a casa do pai, a gente tem que seguir as regras que aquele pai estabeleceu naquela casa, não é? Exato. É do pai, né? 25. E eles serão chamados filhos do Deus vivo, e cada anjo e cada espírito deverá saber, sim, eles deverão saber que eles são meus filhos, e que eu sou o pai deles em retidão e justiça, e que eu os amo. Amém. Só fazer um paralelo aqui, que o Messias em Mateus, aquela passagem, eu não lembro exatamente a referência, tá? Mas que alguém, acho que chegou o irmão dele, a mãe dele, tentando chamar a atenção dele, e ele meio que não dá bola. Aí um pessoal que estava com ele fala, pô, esses são seus irmãos, né? Tá lá fora querendo Você entrar. não vai dar atenção para ele? E ele, Sim, os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do pai. isso mesmo. Né? 26. 26. E tu escrevas para ti mesmo todas estas palavras que eu te declaro neste monte, da primeira até a última, que deve acontecer por todas as divisões dos dias na lei e no testemunho, nas semanas de anos e nos jubileus até a eternidade, até eu descer e habitar com eles por toda a eternidade. Mais uma vez aqui, descer, né? Sim, só fazendo um parênteses aqui, está em linha com Apocalipse, né? Uhum. Que é a Nova Jerusalém que vai descendo. 27, tem um subtítulo aqui, Mandamento de Deus para a gravação do livro da divisão. 27. E ele disse ao anjo da presença, luz, escreva para Moisés, do início da criação até a construção de meu santuário entre eles por toda a eternidade. Eu acho que é em Lucas que fala que quando o anjo, o mensageiro veio para dar mensagem para Maria de que ela ia ter um filho, não sei se foi para Maria ou se foi para o pai do João Batista. Ele fala que ele é o anjo da presença, um dos anjos da presença. É interessante, depois a gente tem que ir lá. E acho que esse, pelo que eu entendi, o verso 27 está definindo o escopo aqui do livro de Jubileus, né? Que vai ser um anjo escreva para Moisés do início da criação até a construção do meu santuário entre eles por toda a eternidade. Sim. Esse é todo o contexto do livro todo, né? Exato. 28. E o Senhor aparecerá aos olhos de todos, e todos saberão que eu sou o Deus de Israel e o Pai de todos os filhos de Jacó, e Rei do Monte Sião por toda a eternidade. E Sião e Jerusalém serão santos. 29. E Paulo ele fala que não tem grego nem judeu. Se estamos todos em Cristo, somos herdeiros da promessa que foi feita para Abraão, né? Somos todos herdeiros. Somos todos descendentes de Abraão, herdeiros da promessa pela fé. Né? 29. E o anjo da presença, o qual ia na frente do acampamento de Israel, pegou as tábuas das divisões dos anos, do tempo da criação, da lei e do testemunho das semanas de anos e dos jubileus, de acordo com cada ano individualmente, de acordo com todo o número dos jubileus, do dia da nova criação,
quando os céus e a terra devem ser renovados, e toda a criação, de acordo com os poderes do céu, e de acordo com toda a criação da terra, até o santuário do Senhor, que deve ser feito em Jerusalém, no Monte Sião, e todas as luminárias serão renovadas para a cura e para a paz, para abençoar todos os eleitos de Israel, e assim, pois, será daquele dia até a eternidade. Será ou é daquele dia até a eternidade. Quase longo, né? Uhum. Aí tem um comentário falando em Jubileus 1:19, fica aparente que o santuário do Senhor, que a profecia se refere, só será construído após a nova criação, ou renovação da criação. Uhum. Quer ler o segundo, Eduardo? Olha, posso ser honesto? Tá tão legal ouvir o Orlando que ele tá lendo assim num ritmo tão bacana que eu não quero estragar, não. Se ele puder continuar, eu vou ficar muito feliz. Vamos ler mais o 2. Eu acho que só dá para a gente ler hoje o 2, né? Vamos fazer então o término do 2 e a gente acha que consegue ir de 2 em 2 capítulos, pelo que eu tô vendo aqui do tempo que dá. Legal. Muito bom. Então vamos lá. Capítulo 2. Tem um subtítulo aqui. O anjo da presença proclama a Moisés a história antiga, a criação do mundo, o estabelecimento dos sábados. Então acho que aqui vai ter muito paralelo com Gênesis, né? Mas eu acho que com detalhes mais ricos. Tá? Então vamos lá, 2:1. E o anjo da presença falou com Moisés, de acordo com a palavra do Senhor, dizendo: escreva a história completa da criação. Como em 6 dias o Senhor Deus completou toda a sua obra e tudo o que criou, e guardou o sábado no 7º dia, e o santificou para todas as eras, e apontou isso em sinal por toda a sua obra. Porque no primeiro dia ele criou o céu, que é acima, e a terra e as águas, e todos os espíritos que o servem. Os anjos da presença, luz, os anjos da santificação, os anjos do espírito do fogo, os anjos do espírito dos ventos, os anjos do espírito das nuvens, e da escuridão, e da neve, do granizo, e da geada. Para que rapidamente, isso aqui está muito em linha com o que a gente lê em Enoque, né? Porque Enoque basicamente foi um anjo ou mais, né? Os anjos eles levavam em cada lugar. Que levava o Enoque e mostrava para ele como as coisas funcionavam. E eles falam lá de vento, chuva, granizo, tudo isso. Sim. Tinha um anjo, um grupo de anjos que gerenciavam esses tipos de fenômenos. Nossa, incrível isso aqui. É. E aqui também fica claro que ele cria todos os espíritos que o servem. Ali é como se tivesse tido o grande dia do início da criação, onde ele criou ali as bases de tudo, né? Sim. E você vê que esses anjos foram criados no dia 1. Uhum. Verdade. Bom, 2.2b. E os anjos das vozes e dos trovões e dos raios, e os anjos dos espíritos, do frio e calor, e do inverno, da primavera e outono e do verão, e todos os espíritos de suas criaturas que estão no céu, e sobre a terra e nas profundezas do abismo e a escuridão, e todos os espíritos das trevas e da noite, a luz e a aurora da manhã e o dia. Tudo ele fez com o conhecimento de seu coração, sua mente. 2.3. E assim nós vemos suas obras, e adoramos a ele, e exaltamos perante ele devido a toda a sua obra. Porque 7 grandes obras ele fez no primeiro dia. Referência a Gênesis
Isso aqui dá para perceber que é o reconto do ponto de vista do anjo, né? Porque ele está falando aí, nós adoramos a ele, né? Então, o homem nem existia aqui nesse momento. Incrível. Aí ele tem uns detalhes aqui. No primeiro dia, acho que as 7 grandes obras, né? O céu, a terra, as águas, os espíritos que servem-no, anjos da presença, anjos da santificação, anjos do espírito dos fenômenos e criaturas. Aí o quinto é espírito das trevas, sexto, escuridão, anoitecer a madrugada, e 7, luz, dia. Nossa, muito mais detalhado, né? É, 2.4. E no segundo dia, ele criou o firmamento no meio das águas. E as águas foram divididas naquele dia. Metade delas subiu ao alto e metade desceu abaixo Como do é que vai firmamento. negar isso aí, hein? O firmamento. E o firmamento. E é interessante porque firmamento não dá nem para confundir que firmamento em hebreu e firmamento em grego, os dois são uma superfície sólida. É incrível. Incrível. Então, vou pegar aqui desse ponto. Metade dela subiu ao alto e metade desceu abaixo do firmamento, que ficou no meio, sobre a face de toda a terra. E esta foi a única obra que Deus criou no segundo dia. Caramba. Passou o dia todo criando só o firmamento, que separou as águas. Né? Aí tem um comentário aqui. Segundo dia, terra em meio das águas, as águas foram divididas. Referência a Gênesis 1:7 diz: Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. 2:5. E no terceiro dia ele ordenou as águas que saíssem da face de toda a terra para apenas um lugar, de modo a parecer terra seca. As águas fizeram conforme ele as ordenou, e elas se retiraram de toda a face da terra para ocupar apenas um lugar fora do firmamento, e apareceu terra seca. E naquele dia ele criou para eles todos os mares de acordo com seus lugares de ajuntamento separados, e todos os rios e o ajuntamento das águas nas montanhas e por toda a terra, e todos os lagos, e todo o orvalho da terra, e a semente que é semeada, e todas as coisas que lá brotam, e as árvores frutíferas, e as árvores da floresta, e o jardim do Éden, para no Éden habitar, e todas as plantas de acordo com suas espécies. Essas 4 grandes obras Deus criou no terceiro dia. Aí, comentário em Jubileu 2:7. Acredito que o erro aconteceu na parte extra da versão em alemão e que o sentido correto seria para no Éden habitar. A tradução literal da versão alemã do Heinrich Weidinger é na bem-aventurança do Éden. E a da versão em inglês, do R.H. Charles, é no Éden e tudo. Ok, são os detalhes aí. Então, no terceiro dia, 1, apareceu a terra seca. 2, todos os mares, lagos, rios e orvalho. 3, sementes e árvores. 4, jardim do Éden. Esse foi o terceiro dia. 2:8. E no quarto dia, ele criou o sol e a lua e as estrelas, e os colocou no firmamento do céu, para dar luz sobre a terra, sobre toda a terra, e para governar o dia e a noite, e separar a luz da escuridão. E Deus apontou o sol para ser um grande sinal na terra, para os dias e para os sábados e para os meses, e as festas e os anos, e os sábados de anos, e os jubileus, e todas as estações dos anos. Só uma pausa aqui, a gente comentou brevemente antes que os judeus, eles usam a lua nova como indicação do mês, né? Mas aqui está falando
e a gente acho que vai ver mais para frente também, tem algo que deixa muito claro, que é o Sol, que estabelece o início dos meses. Uhum. Enoque também. Livro de Enoque também, mas em próprios jubileus, mais para frente, não lembro exatamente que capítulo, também deixa isso claro de novo, que é o Sol que estabelece o ritmo, entendeu? Até porque, se você for pensar as estações do ano, é que no Brasil você não sente muita diferença, mas aqui é bem pronunciado, né? Você tem as 4 estações muito claras. E a Lua não tem nada a ver com as estações, né? As estações são... O ritmo delas tem a ver com a quantidade de luz que as plantas estão recebendo, né? Uhum. O calor, né? Então é o Sol que dita tudo isso, né? As trocas de estações, os inícios dos meses e etc. Muito legal Então, isso aqui. 10. E dividiu a luz das trevas para a prosperidade, para que todas as coisas possam, devido a ele, prosperar, brotar e crescer sobre a terra. Esses 3 tipos de coisas ele fez no 4º dia. Então, no 4º dia foi o Sol, a Lua e as estrelas. 2:11. No 5º dia, ele criou grandes monstros marinhos nas profundezas das águas, que essas foram as primeiras criaturas de carne que foram criadas por suas mãos. Os peixes e tudo o que se move nas águas e tudo o que voa, as aves de todas as espécies. E o sol subiu acima deles para os prosperar, sobre tudo o que havia na terra, tudo o que brota na terra, e todas as árvores frutíferas e toda a carne. Esses 3 tipos de coisas ele criou no 5º dia. Só um parênteses aqui, a gente pode notar que as árvores foram criadas no 3º dia. E o Uhum. sol só entrou aí de coadjuvante aí no 4º dia, né? No 4º, Então, as exatamente. pessoas que falam que esses dias, na verdade, eram milhões de anos ou milhares de Uhum. anos, não faria sentido. Como que uma árvore ia sobreviver sem luz do sol Quando por Deus Exato. milhões fala, de anos, né? ainda mais quando Deus fala que a luz do sol foi feita para que ajudam eles a prosperar, brotar, crescer. Bom, todo mundo sabe que, pô, planta sem sol não fica de pé, né? Exato. E fotossíntese e tal. Até porque aqui a gente vê as trocas das estações bem pronunciadas, né? Conforme eu estava falando. A partir do momento que o dia fica muito curto, que as plantas não têm aquela quantidade de luz suficiente, elas Uhum. começam a perder as folhas, né? Sim. Entram em hibernação, né? Não sei se tem um termo mais específico aí. Mas, enfim, é interessante, né? Não tem como pensar a É, cada dia um a milhão de anos. ordem da criação bíblica ou das escrituras, vamos colocar assim, porque nós também entendemos que esse livro faz parte de escrituras, é totalmente diferente do que a ciência nos diz, né? Totalmente diferente. Porque a Terra estaria girando em torno de quê até o 3º dia? Aliás, até o Também. 4º dia, né? Exato, também. Ia estar girando em torno do vácuo. Vácuo Deus. É verdade, é outro ponto que realmente estava É, gravitando ao redor do quê, né? exato. Estava sendo atraída lá e gravitando através do quê, né? É que aí que tá. Uma coisa que eu vou falar aqui para vocês que foi um negócio que me abriu bastante a mente. As pessoas começaram a ver Deus como ele pode fazer qualquer coisa. Então, ele pode usar até coisas não físicas ou não inteligentes para funcionar qualquer negócio. E eu estou percebendo que não é por aí, não. Quando ele faz uma coisa, ele também está seguindo regras e leis que ele mesmo criou, que são matematicamente corretas, que fazem parte da estrutura física, química. Então, todo esse composto de matérias que existem é a própria essência divina mostrando que tem uma inteligência naquilo que foi criado. Então, assim, se eles estão dizendo que a Terra
foi criada e hoje ela faz aí, orbita o Sol, biblicamente é impossível, porque não tem como ter esse Deus aí que ficou lá segurando. Deus ficou segurando a Terra aqui até o Sol ser criado. Aí ele jogou, ela começou a orbitar. Aí ele foi jogar uma bolinha de gude, que é o Blue Marble, né? Jogar uma bolinha de gude. Aí ele, olha que legal, tá rodando. Lançou a Lua nessa daí também. Né? Nessa Lua veio na sequência. É por isso que não dá, a pessoa tem que tomar uma escolha, né? Ela tem que escolher, ou ela acredita em Deus, ou ela acredita na ciência. Exato. Bom, onde estávamos aqui? No 13º, eu acho, né? Uhum. Você vai falar do 6º dia. 13º. E no 6º dia, ele criou os animais selváticos e todos os animais domésticos, gato, e tudo que se move sobre a terra. Aí ele colocou o comentário do 5º dia depois do 6º aqui, né? Acho que tá um pouco deslocado. Né? Ele fala no 5º dia, os animais marinhos, aves e plantas. Tá errado aqui. Eu tô até aproveitando e tô consertando esses errinhos aí. Joga ele depois do 2:12, né? É. Ok? Ok. Vai ter o mesmo erro aí agora, eu acho. Não, acho que ele ainda tá falando do 6º dia, no 14. Aqui ele tá falando do 6º ainda. Tá, então 14. E após tudo isso, ele criou as pessoas, o homem, espécie humana. Criou um homem e uma mulher e deu a eles domínio sobre tudo o que há sobre a terra, e nos mares, sobre tudo o que voa, sobre os animais selváticos e sobre os animais domésticos, e sobre tudo que se move sobre a terra, e sobre toda a terra. Sobre tudo isso, ele lhes deu domínio. E esses 4 tipos de coisas ele criou no 6º dia. Então, resumindo aí, animais selváticos da terra, animais domésticos, gado, 3, o que se move, insetos, e 4, homem e mulher. Ok? Perfeito. 2:15. E eles eram ao todo 22 tipos. Aí tem um comentário aí, Jubileus 2:15 refere-se à soma dos tipos de coisas criadas por Deus nos 6 dias. 7 tipos no primeiro, 1 tipo no segundo, 4 no terceiro, 3 no quarto, 3 no quinto, 4 no sexto. Você faz essa soma aí, dá 22. Ok. 2:16. E ele terminou todo o seu trabalho no 6º dia. Tudo o que há no céu e na terra, e nos mares e no abismo, e na luz e nas trevas, e em tudo. Então, tudo que existe já foi criado ali, né? Não tem essa coisa de, evoluiu e criou uma nova espécie, não sei o quê. Evolui, assim, dentro da própria espécie, né? Por exemplo, adaptação, adaptação, né? Tipo, um cachorro que ele peludo, vai morar no deserto, vai morar uma de vez calor. criado, ele pode se adaptar a determinada região. Agora, não que aquela adaptação seria feita de uma explosão atômica lá, e aí todas essas peculiaridades se tornassem o que são hoje, com milhões e milhões de espécies, né, separando a raça humana de todas as outras raças que existem, de animais marinhos, animais que voam e os terrestres. Meu, insetos, inseto então tem aí para, sei lá, acho que dá para fazer uma Bíblia só de insetos. A Bíblia dos insetos. Nós não vemos um animal sair de uma espécie e passar para outra, entendeu? Como que tudo isso veio, né, de uma coisinha só? A gente vê um cachorro mudando, né? Era um cachorro com pelo, agora o cachorro está se adaptando, né? Mas você não vê um cachorro se transformar num gato. Exato. E nem macaco em gente, né?
Exato. Gente, exato. Não existe troca de espécie, né? Existe Uhum. adaptação e a sobrevivência Exato. do mais apto, né? Do mais, É. mais se adaptou àquelas condições. Onde estávamos? 2,17, né? 2,16 ou 2,17? É o Acho que 17. foi 17. ok. E ele nos deu um grande sinal, o dia do sábado, o dia de sábado, de modo que nós devemos trabalhar 6 dias, mas guardar o sábado no 7º dia de todo o trabalho. Então tá aí, já falou várias vezes do sábado aqui, né? Uhum. Estamos no Mas segundo sabe o que é capítulo. engraçado? Que muitas vezes, eu estava falando aqui com uma amiga minha, e às vezes a gente esquece que nesse mandamento do sábado, são duas coisas que ele fala. Uma que a gente tem que trabalhar 6 dias, Uhum. descansar no sábado, né? É. Então, às vezes a gente só pensa em descansar, mas não pensa que tem que trabalhar 6 dias. Trabalha um e descansa 6. Bom, 2,18. E todos os anjos da presença e todos os anjos da santificação, essas duas grandes famílias, ele nos pediu para guardar o sábado com ele no céu e na terra. E ele nos disse: Eis que eu separei para mim um povo dentro de todos os povos, e esses deverão guardar o dia de sábado, do sábado, né? E eles serão meu povo santo, e eu os abençoarei, porque eu santifiquei o dia do sábado. Assim como eu santifiquei o sábado, eu santifiquei para mim mesmo este povo, de modo que eu os abençoarei, e eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Vou usar aqui rapidamente, muitas pessoas podem usar isso aqui para argumentar que, pô, então é só o povo de Israel que tinha que guardar o sábado, né? Uhum. Daí vem toda aquela coisa de, pô, nós fomos adotados, né? Exato. Aquela questão, eu não sei qual que é o termo que eles usam do grafted in, quando você pega uma muda de planta e coloca no galho. Enxerta, né? É enxertar. Enxertar. Pelo menos é o termo que se usa aqui, a gente foi enxertado Uhum. na árvore principal, né? Exato. Muito, porque já são mais de 4. Tá, a gente já tá, não sei se você tem algum compromisso aí, Eduardo. Não tenho. A gente pode terminar esse capítulo se para vocês tudo bem. Tá bom, não, pra gente tudo tranquilo. Então, Então 20. Eu escolhi a descendência de Jacó dentre todos que eu vi, e escrevi-o como meu filho primogênito, e o santifiquei para mim por toda a eternidade. E eu os ensinarei o dia do sábado, de modo que possam guardar o sábado de todo o trabalho. E então ele criou um sinal que concorda com o fato deles deverem guardar o sábado conosco no 7º dia, para comer e beber, e para bendizer, abençoar a Deus, que criou todas as coisas, assim como ele abençoou e santificou para si mesmo um povo particular sobre todo o povo, e que eles deveriam guardar o sábado junto conosco. Faça só uma pausa aí. Deus não está falando assim, olha, você não pode pegar a tua cama, você não pode curar. Não está falando nada disso. Está falando assim, olha, um dia para comer, para abençoar, para mim, Santificar o Criador. você vai ser santificado, que eu santifiquei, e para bem dizer o meu nome, para bem dizer o Criador. E quer dizer, é um dia de folga, gente, um dia gostoso, um dia para fazer bem. Então, mas tem que um dia de cura, do trabalho. Um dia de várias coisas. Ok. 2:22. E ele fez que seus mandamentos subissem como doce aroma aceitável diante dele todos os dias. Existiram 22 cabeças da humanidade, de Adão a Jacó, e 22 tipos de obras foram realizadas por Deus até o 7º dia. Isso é bendito e santo. E o primeiro, os cabeças da humanidade,
também é bendito e santo, e este serve com aquele para santificação e bênção. A gente tem que lembrar também que tudo que está entre parênteses é adição, tá? Então, aí, ó, para vocês verem como que isso daí é fato, eu vou mudar aqui para timeline. A gente consegue verificar que teve 22 entre Adão e Consegue Jacó? perfeitamente, porque eu já sei de cor que Abraão é o 20º, Isaac é o 21º, Jacó é o 22º. Mas a gente vai ver aqui para ficar garantido, né? Então, olha só, no ano lá de 1948 aqui, segundo a minha linha do tempo, né? Eu lembro que eu falei que existem pessoas que acreditam que Abraão teria nascido 60 anos depois, mas eu vou usar a minha aqui por enquanto. Então, ó, Abraão, 20ª geração, tá vendo? Depois de Adão. Aí, depois de Abraão vem a 21ª, aqui ó, 21ª geração, que é Isaac, e aí vem a 22ª, ó lá, perfeitamente registrado aí. Quer botar esse versículo aí, só para poder... Vou colocar assim. É o 2:23. Jubileu 2:23. Jubi 2:23. Tá aí. Perfeito. Legal. É legal quando a gente acha mais testemunhas que comprovam, né? Exatamente, olha aqui. É muito legal. E aí, como a gente já tem aqui estruturado, a gente vai poder adicionando, né? Vai ficar mais, vai enriquecer ainda mais isso aqui. Ok? Ok. Vou voltar lá para o texto. 24. E para esses, Jacó e sua descendência, estava garantido que eles deveriam ser sempre os abençoados e santos do primeiro testemunho e lei, assim como ele havia santificado e abençoado o dia do sábado no 7º dia. Ele criou o céu e terra e tudo o que ele criou em 6 dias. E Deus fez o 7º dia santo para toda a sua obra. Por isso ele ordenou que quem quer que faça qualquer trabalho neste dia deve morrer, e que quem contamina o sábado deve certamente morrer. Olha aí. E em Gênesis fala, acho que fala do mesmo jeito, né? Fala que a punição aí para a desobediência do sábado é a morte. Sim. 2:26. Por isso, tu comandes os filhos de Israel a observar este dia, o qual eles devem manter santo, e não executar nenhum trabalho nele, e não contaminem-no, porque este dia é mais santo que todos os demais dias. E quem o profanar deve certamente morrer, e quem quer que faça nele qualquer trabalho deve morrer na eternidade. Que os filhos de Israel possam observar esse dia por todas as gerações deles, e não sejam arrancados da terra, porque esse dia é santo e bendito. E todo aquele que observar este mandamento e guardar o sábado de todo o seu trabalho, será santo e bendito por todos os dias, como nós. Saiba e diga aos filhos de Israel a lei deste dia, de que eles devem guardar o sábado e que eles não devem perverter seus corações, e que não é permitido, ou legal, executar nenhum trabalho
inconveniente trabalhar pelo seu próprio prazer e que não devem preparar nada para ser comido nem bebido, nem pegar água do poço, e adentrar ou levar qualquer mercadoria pelos seus portões, as quais eles não tenham preparado para si no sexto dia em suas habitações. Esse verso aí eu não tenho muita certeza, não. Ele está parecendo um pouquinho influenciado assim, por práticas do Talmud judeu. Porque na escritura fala que você só não pode trabalhar do teu trabalho, entendeu? Você ganha dinheiro, entendeu? Mas a gente vê o exemplo de Messias, que ele curou no sábado. Sim. Ele fala, pega a tua cama e vá, entendeu? Sim. Então, a gente vê que a gente não vê nada além disso, de não trabalhar, né? Não fazer o seu trabalho, que é o que você ganha dinheiro, nem fazer ninguém trabalhar. Tem outro verso que fala também de não ter conversa assim, asneira, não ficar conversando de besteira. Sim, não ficar jogando conversa fora. Mas é tudo que a gente vê na escritura, entendeu? Então, mesmo quando eu testo esses livros, eu testo sempre com as escrituras. Assim, a gente acredita que o livro de Jubileu é inspirado, ele foi achado com os pergaminhos do Mar Morto e tal. Sim. Porém, acho que até na compilação canônica dos 66 livros tem uma coisinha aqui e ali que acho que foi alterada. Ou perdeu tem um dedinho ali da vontade própria. Vontade própria. Bom, 30. E eles não devem trazer nem levar nada de casa em casa naquele dia, porque esse dia é mais santo e abençoado que qualquer dia de jubileu dos jubileus. Por causa disso, nós guardamos o sábado no céu antes de ser dado a conhecer a qualquer carne o guardar do sábado na terra. Então, basicamente, os anjos falando que eles já observavam antes mesmo de ser dado o comando aqui na terra. Sim. 31. E o Criador de todas as coisas abençoou isso, mas ele não santificou todos os povos e nações para que guardassem o sábado, mas somente Israel. A ele somente ele permitiu que comessem e bebessem e guardassem o sábado da terra. Esse verso aqui também está um pouquinho... Eu acho que está bem dentro, porque nós somos, todo mundo, né, que, como Paulo fala, não tem grego nem judeu. Se estamos em Cristo, somos todos descendentes de Abraão e herdeiros da promessa. Israel não é a nação, Israel é o nome de Jacó. São os descendentes de Jacó, descendentes de sangue e descendentes da fé. Entendeu? Eu só digo assim, porque a gente vê na Torá que, por exemplo, um viajante que estava passando e passava um dia com o povo de Israel, ele tinha que obedecer. Ele tinha que obedecer às leis, entendeu? Ele era seu sábado também. Então, não sei, esse verso está um pouquinho... Também a gente tem em Isaías 55, 55? 55 ou 56, que fala sobre que o gentil que vier me adorar no templo, né? E Deus falou no futuro, e que guardar o meu sábado, eles vão... vai entrar na minha casa, os sacrifícios deles vão ser aceitos. Até do eunuco, né? Do eunuco, exato. E ele fala que serão... e eles serão o meu povo. Como é que está escrito aí? Deixa eu pegar aqui, acho que é Isaías 50. Deixa eu passar aqui. Isaías 56, talvez? Começar aqui no 55. Não, 56. 56. O eunuco, não é do eunuco, no Dry Tree, é isso aí mesmo.
É, basicamente o eunuco falando que ele era uma árvore seca, né? Bota em português. Vê se você consegue. Peraí, acho que eu consigo. Qual que é uma... Bota no Ara, na Ara. Ara. Português, Brasil... Almeida revisada e atualizada, é isso? Então é Isaías 56. Assim disse o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: o Senhor, com efeito, me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Porque diz o Senhor, os eunucos que guardam meus sábados escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que os filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Acho que já passa a mensagem aí, né? Então eu li até a metade do verso 7. Tá? Só para a gente não perder o foco aqui. Vamos lá, a gente estava onde? No 31? No 31, isso. E o Criador de todas as coisas abençoou isso, mas ele não santificou todos os povos e nações para que guardasse o sábado, mas somente Israel. A ele somente ele permitiu que comessem e bebessem e guardassem o sábado na terra. Acho que já tinha lido. É verdade, era o 32. E o Criador de todas as coisas abençoou esse dia, o qual ele havia criado, para bênção e santidade e glória sobre todo o dia. Esta lei e testemunho foi dada aos filhos de Israel como uma lei eterna para as suas gerações. Eterna. Muito bom. Não tem fim. É muito interessante. Agora acabou o 2, a gente iria começar o 3, mas aí a gente deixa o 3 e o 4 para semana que vem, então. Muito bom, muito legal isso aqui. Eu acho que agora... Deixa eu falar sobre Adão, a criação de Adão e Eva. Beleza. Então, deixa eu encerrar aqui a apresentação. Ok, valeu. Obrigado aí. E aí a gente se fala aí durante a semana aí, tá bom? Domingo que vem estamos de volta com a programação normal. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigada. Tchau, fica com Deus. Um abraço. Tchau.